Olha, o advogado da Michelle Bolsonaro, que também é advogado da Carla Zambelli, ele deu uma entrevista pro Globo News e eu falei aqui, olha, esse cara foi lá e passou vergonha. Eu não sei como é que o cara marcou a entrevista. Assim, não é uma entrevista surpresa. Se o advogado às vezes fala abobrinha porque ele tá na rua, vem o microfone, ele foi pego de surpresa, tá. Mas não, ele marcou a entrevista, sabia, teve tempo para se preparar, foi lá e passou vergonha, tanto nas respostas sobre a Michelle, como nas respostas sobre a Carla Zambelli. Depois disso, os advogados do Bolsonaro são o Fábio Weingarten e tem outros dois advogados que são ali da turma do Weingarten. Eles são brigões, ok? Eles são pessoas encrenqueiras, é gente que gosta de quebrar o pau, é gente que não tem aquela... no meio jurídico tem muito da cordialidade, daquilo, da pessoa falar com toda a educação do mundo e tudo mais. A pessoa vai te ferrar, mas com toda a educação do mundo. O Fábio Weingarten e os outros não, principalmente o Weingarten, ele quebra o pau mesmo. Eles já começaram a quebrar o pau com o Ossef, que é também advogado ou ex-advogado aí do Bolsonaro, e começaram a chamar o Ossef de Ossefalo. Mas olha, parabéns para quem inventou esse apelido aí, não sei qual dos três advogados do Bolsonaro inventou, mas o Ossefalo foi muito boa, porque ele atrapalhou muito o Bolsonaro aí na investigação. E aí, brigaram também com o advogado da Michelle Bolsonaro. O advogado da Michelle foi ao Globo News e a tese dele para a defesa da Michelle é a seguinte. Foi perguntado, olha, a Michelle Bolsonaro recebeu dinheiro sobre a venda do Rolex porque o tenente-coronel Cid, o advogado dele, falou que o Cid vendeu o Rolex a mando do Bolsonaro e que entregou o dinheiro no Brasil, esses dólares, para o Bolsonaro ou para a Michelle. Então, sua cliente recebeu o dinheiro, sim ou não? Aí ele, olha... eu não conversei com a minha cliente e também eu não tive acesso aos autos, então eu não posso te responder. Pô, essa é a sua linha de defesa? Eu não conversei com a minha cliente. Você é advogado dela faz 5 anos, você não conversou com ela sobre isso até agora. É sério, você foi no Globo News e antes você não enviou um zap para Michelle, para sua cliente, que você vai falar dela para perguntar a pergunta que obviamente seria perguntada. Esse é o nível de despreparo lá do agora ex-advogado da Michelle. Por quê? Porque os advogados do Bolsonaro quebraram o pau. Eles entendem o seguinte, para o Bolsonaro se safar, para o Bolsonaro não ser preso, ele precisa ter a linha de defesa que os advogados dele estão ali defendendo. Essa linha envolve jogar todo mundo para baixo do ônibus. Tem uma expressão em inglês que é throw under the bus, é jogar embaixo do ônibus. Joga os outros, você não, que aqui no Brasil é jogar os leões, por exemplo. Joga todo mundo aos leões, menos o Bolsonaro, inclusive a Michelle. Que pela tática de defesa da Michelle, ele vai falar, ó, não tenho nada com isso, não sei nem das joias, não sabia, não estava sabendo, não tenho nada com isso. Aí ele falou que eu recebi o dinheiro, ó, provavelmente ali o que o advogado falou em outras respostas, com outras palavras, ia negar, ia acabar negando. Ele diz, não falei com minha cliente, mas ele ia negar. Falou, não recebi nada, é Bolsonaro, hein? Ele era o presidente, eu era só a primeira-dama, eu sou a Michelle, não sou igual a Marcela Temer, bela, recatada e do lar, mas olha, tô quase ali, viu? Sou ingênua, a pessoa mais ingênua do mundo sou eu, Michelle Bolsonaro. É isso, essa é a tática de defesa dela. Em março, essa estratégia foi utilizada quando veio à tona o caso das joias. E ali a Michelle já tinha esse advogado. E esse advogado fez essa tática. Vamos lembrar o que aconteceu? A Michelle, que estava sendo alçada aí ao status de presidenciável pela imprensa e pelo marketing do PL, acabou perdendo esse status porque realmente respingou muito nela. Mas começou a investigação e aí fontes da própria Polícia Federal diziam, ó, os investigados aqui são o Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, aí o almirante Muambeiro. A Michelle realmente parece que não. Foi até depois como testemunha e só. Aí descobrimos que a Michelle também escondeu joias embaixo da cama em Londres, joias que depois ela disse que eram para o rei Charles da Inglaterra, mas que ela não deu para o rei as joias. Cadê essas joias então? Se era para o rei e as joias foram transferidas para o Brasil, cadê? Você roubou joias do rei da Inglaterra, ô Michelle? Pô, aí é fogo, hein? Mas tá gulosa em roubar dinheiro público, viu? Já não basta o esquema do cartão. Tem essa também? E que mensagens aí mostraram, e-mails mostraram que a Michelle também sumiu com algumas joias. Ela sumiu, as joias desapareceram com ela. Pois bem, olha só. O advogado queria a mesma estratégia de defesa. A Michelle não sabe de nada, não é nada com ela, não importa se é e-mail, são os assessores do Bolsonaro, não é nada. Só que para a defesa do Bolsonaro é ruim. Por que é ruim? Porque imagina você, se você está defendendo Jair Bolsonaro, não a família Bolsonaro e nem o bolsonarismo.
a pessoa, Jair Bolsonaro, CPF tal. Você tem que defender ele. E aí tem um escândalo ali e você pode falar, pô, peraí, mas realmente o Cid entregou o dinheiro para a Michelle, não foi para o Jair. Realmente, ó, tem aí que a Michelle até sumiu com joias, parece que era o esquema da Michelle isso aí de joias. Jair não tem nada com isso não. Jair era presidente, tinha mais o que fazer. Para a defesa de Jair, não é melhor? A justiça fala, realmente, ó, será que não é? Se a justiça começa a falar, é a Michelle, então se a Michelle não é o Jair. Se a Michelle está fazendo tudo, não é o Jair que está fazendo. Então o Jair mesmo, se cometeu algum crime, alguma coisa, vai ser uma pena menor para ele. Tá vendo onde isso vai chegar? Pois bem, lembre-se que o Bolsonaro abandonou um monte de aliados aí, Oswaldo Eustáquio, Sara Giromini, Alan dos Santos, e depois ele só tentava apoio de novo desses aliados, principalmente do Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos e alguns outros, quando ele realmente precisava o próprio Bolsonaro. Aí ele ia atrás. O Oswaldo Eustáquio chegou a visitar o Bolsonaro na Alvorada depois da eleição. Por quê? Porque o Bolsonaro viu que não ia conseguir dar o golpe, e o Oswaldo Eustáquio, queira ou não, o Bolsonaro mesmo, que goste ele ou não, o Oswaldo Eustáquio sabe de como usar a comunicação para disseminar fake news. O trabalho dele há muitos anos. O caso do Alan dos Santos é outro, ele sabe fazer a mensagem chegar em milhões de pessoas, ainda mais se for fake. Ele sabe criar fake news que as pessoas compartilham e que chega nas pessoas despolitizadas e que as pessoas despolitizadas também compartilham as fake news que ele cria, ele sabe isso. Não há muitos que têm essa habilidade. Aí o Bolsonaro foi atrás deles. Mas quando não precisava, quando o Bolsonaro achava que estava com a faca e o queijo na mão, deixou. Que sejam presos, que se danem eles todos. É isso. Então, no caso da Michelle, o que aconteceu foi que os advogados do Bolsonaro primeiro brigaram com o Bolsonaro, depois brigaram com o advogado da Michelle. Quebraram o pau, falaram, peraí, o que você está fazendo está errado. Você está aí ferrando o Bolsonaro nessa aí. E o advogado da Michelle argumentou o seguinte, olha, isso que eu estou fazendo funcionou em março, viu? Essa estratégia de falar que ela não sabe de nada, que ela não é nada com ela, funcionou em março. Ela foi retirada da investigação praticamente na época. Hoje a Polícia Federal tem mais provas? Funcionou na época. Por que vai mudar agora? Vai mudar agora porque hoje as provas são contra o Jair. Várias, provando que ele realmente comandava todo aquele esquema. E aí não tem no colo de quem jogar. O Bolsonaro deu entrevista para o Estadão, assim como outras que ele deu antes, em que ele jogava tudo no colo do tenente-coronel Cid. Só que a Polícia Federal já sabe que é mentira. Então quando o Bolsonaro dá entrevista assim, ele está se ferrando mais no processo. Os advogados do Bolsonaro gostam porque eles são os caras da comunicação, eles gostam que o Bolsonaro se comunique. Mas, como você vê, no processo, na investigação, piora para o Bolsonaro. Aí, olha só, para ele se salvar tem que jogar em alguém. Jogou no do Cid não deu. No caso das joias, o colar de 17 milhões que o próprio Almirante, o Almirante, que era ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, quando ele voltou com essas joias de propina da Arábia, ele falou, as joias são para Michelle Bolsonaro. Ele citou a Michelle. O Bolsonaro tentou jogar nas costas do Almirante. A Polícia Federal, não sabemos em que pé está a investigação sobre o Almirante, mas, do que vazou até agora, a Polícia Federal sabe que o Almirante também cometeu inúmeros crimes aí de entrar com coisa que não podia no Brasil, mas sabe que o Almirante trabalhava a serviço do Bolsonaro. Ele não estaria ali se o Bolsonaro não estivesse nomeado. Então, o chefão é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tentou jogar no colo do então ministro dele, que era o Bento Albuquerque, tentou jogar no colo do tenente-coronel Cid, tentou jogar no colo de todos os ajudantes, falando que, eu não sabia disso. Não deu. Agora, ao que tudo indica, a próxima do Bolsonaro é jogar na conta da própria esposa. A Michelle que se dane. O que importa é a minha liberdade, tá ok? É isso que vai ser pro Bolsonaro. Só que não vai dar. Cada versão que surge, cada nova versão que surge sempre alguma fonte da Polícia Federal para dizer, olha, inútil. Não, olha, o tenente-coronel Cid vai delatar o Bolsonaro. A Polícia Federal vai lá e fala, inútil. Já sabemos de tudo, temos prova de tudo, não precisamos. Não, mas agora o Cid vai confessar que foi ele quem fez barará, a mando do Bolsonaro. A Polícia Federal diz, inútil. Não precisamos da sua confissão, nem da sua delação. Bom, uma fonte da Polícia Federal chegou a dizer lá para Bela Megali do Globo, olha, é melhor que ele fique quieto e que ele só se pronuncie, se for para confessar, já no processo. Ou seja, quando já estiver lá, quando ele já for réu, estiver no processo. Porque aí a confissão é um atenuante de pena, né? Quer dizer, na investigação, cala a boca, Cid. Melhorar você não vai, viu? A sua própria situação, melhorar não vai. O
que vai sair de coisa errada daí. Prepare-se, viu? Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!